agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo. A gente vai fechar aqui o Programaria Summit com chave de ouro. Eu quero convidar aqui para entrar no palco a Fernanda Tessari Rodrigues. A gente vai continuar falando sobre alta liderança nesse último conteúdo aqui do Inspira. Quero saber quem que já está inspirada aí. Eu sei que é o último, essa é a hora que vocês fazem, ai, que pena, tá acabando, mas tem muito mais ainda, então segura a emoção. E a gente traz aqui uma palestrante internacional, diretamente de Singapura, gente, são 7 da manhã lá. A gente traz a Fernanda Tessari Rodrigues, que é VP da Avanade, né, da vice-presidência da Avanade, para esse keynote, em que ela vai fazer uma reflexão sobre a trajetória dela, compartilhar lições para inspirar vocês, mulheres. A Fernanda, ela é formada em ciência da computação, ela tem uma carreira de sucesso na área da tecnologia, está na Avanade há mais de 7 anos, onde passou por diversos cargos, já foi diretora, vice-presidente de delivery no Brasil, e agora ela é vice-presidente de delivery para mercados emergentes, está lá em Singapura, portanto. Fernanda, é um prazer ter você com a gente, a Avanade já é parceira da Programaria tem tempos, quero saber aí quem já acompanhou os Programaria Encontros em parceria com a Avanade, e a gente está muito feliz de ter você aqui e de ter também a Avanade com a gente no Summit. Obrigada por se conectar tão cedo aí para compartilhar um pouco da tua trajetória com a gente. Bom dia, né, para você. Para vocês, boa noite, e na verdade eu que estou muito feliz e muito honrada de fazer parte desse programa. Esse é um tema pelo qual eu sou apaixonada, né? Tecnologia e mulher em tecnologia são coisas que realmente estão no meu coração, então assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte, contar um pouquinho da minha trajetória, compartilhar. Estou aqui em Singapura, como vocês podem ver aqui, o sol tá batendo aqui atrás, são 7h56 da manhã aqui. Eu estou exatamente 11 horas à frente de vocês, então se alguém tiver alguma pergunta sobre o futuro aqui, é só me mandar, tá? Nas próximas 11 horas eu consigo compartilhar. Eu coloquei alguns slides aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes de eu começar a falar da minha carreira, eu acho que é importante eu contar um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Quem sou eu, Fernanda? Eu tenho uma filha de 10 anos que mora aqui comigo em Singapura. Eu costumava praticar Muay Thai, dei uma parada por conta da pandemia, por conta de evitar contatos com as outras pessoas, mas isso já tem 5 anos, antes de mudar para Singapura, eu já praticava no Brasil, adoro luta. Eu mudei para cá em 2019, em agosto de 2019, então tem um pouco mais de um ano aqui em Singapura. Eu tenho um cachorro que eu tive que deixar no Brasil, infelizmente, e o nome dele é Mensalão. Esse nome ele foi dado porque quando ele nasceu, ele era 2 vezes maior do que qualquer outro cachorro, então minha filha deu esse nome para ele. Estava se falando muito de Mensalão na época na TV. Eu adoro viajar, eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto de ler. E aqui eu tenho um pouquinho, nessas fotos vocês conseguem ver um pouquinho da minha história, né? Eu sou uma pessoa que eu amo muito minha família, eu sou abençoada de ainda ter minha avó na minha vida, amo meus amigos, amo o Brasil, amo o meu trabalho, amo o que eu faço. E para quem não conhece Singapura, aqui do lado direito, no topo, tem uma foto aqui de um ponto turístico bastante famoso com a minha filha, só para vocês saberem. Aqui é uma cidade-estado pequenininha que fica no sudoeste da Ásia. Então essa aqui, bem resumidamente, sou eu. O que eu vou contar da minha carreira para vocês? Para não deixar nada de lado, eu montei aqui um mapa. Eu tenho 45 anos, então eu nasci em Campinas, acredito que muitas de vocês já conheçam,
mas eu só nasci em Campinas porque não tinha maternidade na cidade onde eu morava. A cidade onde eu passei a maior parte da minha infância, ela tem 5.000 habitantes. Alguns fatos marcantes para mim, com relação à minha carreira, aconteceram no ano de 86, onde muita gente aqui, acho que a maioria não tinha nascido, né? Mas eu tive a oportunidade de ir na formatura do meu pai. O meu pai, ele teve que fazer o segundo grau, o ensino médio, depois de casado, depois que eu já tinha nascido, e ele conseguiu fazer uma faculdade graças à empresa em que ele trabalhava, que ajudou, enxergou no meu pai um potencial e ajudou ele a pagar pela faculdade. Então, eu tive a oportunidade de ir na formatura com 11 anos de idade do meu pai. E nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do meu pai. E eu lembro muito bem que tinha um computador na mesa dele, ele ligou o computador, era um dia lá de visite, traga sua família ao escritório, e eu fiquei fascinada com aquilo. E naquele ano, eu decidi, porque eu vi o computador na mesa de trabalho do meu pai, que eu queria trabalhar com tecnologia. No interior de São Paulo, existe um colégio técnico da Unicamp, em processamento de dados, então eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu queria já fazer o colégio técnico para poder trabalhar, só que era muito difícil entrar, tinha que fazer um vestibulinho, e eu sempre estudei em escola pública, né? Existiam alguns, como a gente tem cursinho para entrar na faculdade, na época eu tinha cursinho para entrar nos colégios técnicos, e eu fiz uma prova para tentar uma bolsa no cursinho, porque meus pais não tinham como pagar um cursinho para mim. Eu consegui uma bolsa e eu consegui entrar e começar a fazer processamento de dados, que para mim foi excelente. Eu adorei o curso, eu me apaixonei ainda mais por tecnologia, e eu tive a oportunidade já de, depois do ensino médio, começar a trabalhar num estágio que me trouxe várias coisas legais. E só reforçou o fato de que eu queria realmente continuar trabalhando na área de tecnologia. Por isso, também, de novo, eu consegui uma bolsa de estudo num cursinho, fiz o vestibular e consegui passar para fazer ciências da computação em Rio Claro. Em Rio Claro, quando eu comecei a fazer o Unesp, era período integral, mas não dava para ficar sem trabalhar. Então, eu dava aula aos sábados, existia uma escola, na época, existia uma procura muito grande no mercado para as pessoas aprenderem Excel, Word. Eu consegui começar a trabalhar dando aula numa escola à noite, porque eu fazia faculdade período integral, e consegui também uma bolsa de pesquisa científica na faculdade. Então, tudo isso me ajudou juntamente com a ajuda dos meus pais, claro, a me manter na faculdade. Foi aí, pessoal, que eu comecei a estudar de verdade inglês. Isso é uma coisa que é muito importante. E eu não tinha tido até então a oportunidade de estudar, a não ser o que era ensinado na escola. Saí da faculdade, consegui me formar, mudei para São Paulo, então eu fui uma pessoa que passou a vida inteira estudando no interior, morando no interior, foi aquela coisa, né, mudar para São Paulo. Eu andava com um rascunho do mapa do metrô numa folhinha, porque eu tinha medo de chegar num lugar e não ter o mapa do metrô.
mudança para São Paulo foi um negócio muito significativo, e também aconteceu uma coisa triste que me impactou muito. Meu avô morreu, e ele sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, me deu muito suporte, me incentivou, juntamente com os meus pais, a estudar, né, a procurar fazer aquilo que eu queria. Em 2001, eu entrei na Accenture, e eu queria continuar estudando, eu queria fazer um MBA, consegui juntar um dinheiro para fazer um MBA, e em 2003 eu terminei esse MBA, porque eu queria eu tinha me formado muito, totalmente técnica, e eu queria ter uma visão para complementar toda essa parte técnica, eu queria ter uma visão de negócios, então eu consegui fazer esse MBA. E foi em 2003 também, pessoal, que eu fiz a minha primeira viagem para o exterior. Por que eu quis reforçar e contar com bastante detalhes essa primeira parte da minha história? Porque hoje, eu sou VP, eu estou aqui na Vanad, eu moro em Singapura, mas eu não estudei nas melhores escolas, eu não estudei desde pequeno inglês, eu não vim de uma família privilegiada que podia me mandar todo ano para fazer cursos ou para viajar. Então, assim, o que eu gostaria muito que vocês entendessem de toda essa primeira parte aqui é que isso é possível para qualquer uma de nós. Eu vou mostrar um pouquinho agora do segundo slide, que fala um pouquinho sobre a minha vida aqui. E aí vocês vão entender um pouco mais. Em 2005, eu fui promovida a gerente, e eu escutei antes dessa promoção que eu era muito boa tecnicamente, mas que eu nunca seria uma boa gerente. E eu fui promovida a gerente em 2005. Em 2006, eu casei. 2008 foi um ano maravilhoso para mim, porque eu fui promovida a gerente sênior, minha filha nasceu. Eu trabalhei muito durante esse período com SAP e também com Business Intelligence. Eu comecei literalmente programando com Power Builder. Vocês nem devem lembrar, nem devem conhecer. E também eu programei ABAP e C. Essas são as 3 linguagens que eu comecei programando. Em 2011, eu já estava como gerente sênior, uma carreira super consolidada. Meu casamento não deu certo, foi um período difícil para mim. E, assim, a gente tem que reconhecer que nós somos somos seres humanos únicos, né? E não dá para dizer que se a gente está bem no trabalho, está tudo bem, se a vida pessoal não estiver boa, e vice-versa. Então, foi um período bem difícil. E em 2013, depois de trabalhar por 12 anos na Accenture, eu decidi mudar para a Vanad. E foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Foi uma decisão, eu não vou mentir para vocês que foi difícil, porque eu já trabalhava há 12 anos na mesma empresa, mas veio a questão do desafio, veio a questão de perspectiva de carreira, e com frio na barriga, eu lembro muito bem, no dia 3 de agosto de 2013, eu comecei a trabalhar na Vanad. E comecei a ver um mundo de oportunidades diferentes do que até então eu tinha trabalhado, focadas no mundo Microsoft.
Minha carreira na Vanad, eu comecei como diretora de serviços gerenciados, de outsourcing. Depois eu logo fui assumindo toda a entrega de projetos no Brasil. Então, todos os projetos no Brasil que eram entregues, eu era responsável pelo portfólio. Trabalhando muito, muito feliz. Em 2016, a gente descobriu que minha mãe estava com câncer de mama, tratável, graças a Deus, mas foi um período bastante difícil, onde ela teve que fazer cirurgia, passou por quimioterapia. Hoje ela está tudo bem, ela está ótima. Em 2018, eu fui promovida para vice-presidente, e esse foi um marco muito importante para mim. Essa foi também, assim como a promoção para gerente foi uma coisa muito importante para mim. Eu não estou dizendo que nenhuma, porque as outras promoções não foram, mas essas duas realmente me marcaram, a gerente e a VP. Foi uma promoção, um reconhecimento muito grande da empresa, e logo na sequência, 6 meses depois de eu ser promovida, como VP de delivery, de entregas no Brasil, o meu chefe, que morava aqui em Singapura, me convidou para substituí-lo. Em Singapura, eu sou hoje responsável pelo delivery, né, pelas entregas de mercados emergentes, que inclui não só o Brasil, mas Austrália, Japão, China, Singapura e Malásia. Em 2019 eu mudei para cá e assim, eu tenho, nesse período de mudança, acho que essa foi uma oportunidade espetacular da minha carreira. Eu sempre tive, desde adolescente, o sonho de morar fora do país. Singapura é longe, é muito longe, mas assim, a experiência que eu tô vivendo aqui, tendo a oportunidade de trabalhar com culturas tão diferentes, está sendo super incrível para mim. Trabalhar com uma pessoa que mora no Japão é completamente diferente de trabalhar com uma pessoa que mora na China, que é completamente diferente de quem mora na Austrália. Então, este projeto, essa posição, eu chamo de projeto porque é um projeto de vida, é um projeto de carreira, ele tá me fazendo crescer muito, não só profissionalmente, como pessoalmente. Com muitos desafios, é claro, especialmente em um ano de Covid, né, onde pela primeira vez na minha vida, em 45 anos, eu vou passar o Natal longe da minha família, porque eu não posso ir para o Brasil. Mas, por outro lado, uma coisa maravilhosa que é trabalhar com tantas culturas diferentes e ver, né, quando eu olho e penso e faço uma reflexão, como tudo isso, todos os desafios que eu tive na minha carreira, eles me trouxeram para cá, e mais importante do que isso, né, às vezes eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu entro numa reunião importante e eu olho as pessoas que estão lá, e muitas vezes são reuniões com clientes onde eu sou a única mulher, e eu penso assim, caramba, eu tô aqui, né? E eu lembro, quando eu comecei lá atrás, quando eu achei que eu não ia conseguir entrar numa faculdade ou num colégio, eu não ia conseguir arrumar um emprego. Então, é muito gratificante, é muito realizador para mim. E o que eu queria que vocês... Por que eu quis dividir isso com vocês? E eu queria
muito que isso tivesse um impacto positivo na vida de vocês. Mostrar que é possível. É possível. Eu não tenho o perfil tradicional de uma pessoa que, né, teve todas as oportunidades desde o começo da vida. Eu tive que ralar muito, como muitas de vocês. Eu ficava super nervosa no começo, quando eu era gerente, tinha que entrar numa reunião para falar inglês. Eu muitas vezes tinha um rascunho, um draft, porque eu não dominava o inglês. Ainda tenho dificuldade, às vezes, com acento, com o sotaque. Mas eu quero dizer para vocês que é possível. Acreditem em vocês, que vocês conseguem. Eu vou abrir Incrível. Agora. Super, super, super obrigada, Fernanda. Depois você vai ver os comentários. As mulheres estão super inspiradas com a tua história. Obrigada pela tua generosidade em compartilhar também, em se colocar nesse espaço. A gente sempre fala na programaria, né, que a gente gosta de criar um ambiente acolhedor em que a gente possa se colocar também em espaços de vulnerabilidade, também compartilhar, né, os desafios e as dificuldades que a gente passa, e nós, como mulheres na tecnologia, sabemos que são vários, né? Então, muito obrigada pela generosidade também em compartilhar um pouco mais da tua trajetória com a gente. A gente tem várias perguntas aqui, eu vou começar trazendo uma. Inclusive, tem mulheres que trabalharam contigo, te elogiando lá no comentário, a Mariane Lima, por exemplo. Vou trazer aqui a pergunta da Mariane Ferreira. Ela pergunta: você teve insegurança de mudar de país, de mudar toda a sua vida? Como que foi esse momento decisivo, né? Quando você falou, eu vou, e o que passou pela tua cabeça nesse momento? Tive muita insegurança. Assim, a posição eu queria muito, a oportunidade eu queria muito. Singapura eu já conhecia, eu já tinha oportunidade de vir para cá a trabalho, mas era super longe do Brasil, assim, o caminho mais rápido demora 26 horas. Eu vim sozinha com a minha filha, né? Então, minha filha tinha 11 anos quando chegou aqui, sem falar A em inglês também, e hoje fala inglês melhor do que eu. Eu tive muita insegurança, não foi fácil, porque mudar. Eu vivia numa situação no Brasil onde eu tinha minha família me apoiando, meus pais, qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha eles por perto, para vir para um lugar onde não tenho, né, ninguém da família aqui. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu olho e vejo, né, você acaba, quando você mora fora do país, tem mais pessoas na mesma situação que você, então você acaba construindo a sua família aqui. Eu tive a oportunidade de fazer super bons amigos, a gente tem uma rede que se apoia também, né? Principalmente, eu consegui, inclusive, encontrar brasileiras que trabalham com tecnologia aqui em Singapura, e a gente fez um grupinho pequeno, mas que a gente se reúne, a gente se apoia. Então, eu tive insegurança, toda mudança não é fácil, mas todo risco é uma oportunidade, toda oportunidade é um risco, né? E eu resolvi pegar esse risco e transformar numa oportunidade. Então, estou muito feliz, estou bem feliz de estar aqui. Muito legal. Tem mais duas perguntas, vamos ver se a gente consegue juntar para a gente ficar no tempo. Uma é da Sara Fernanda, que ela fala como que é o cenário de mulheres na tecnologia aí na Ásia, se você puder comentar um pouco do que você tem visto, se existem esses desafios também que a gente vê aqui, né, no Brasil, de falta de diversidade, de muitas vezes, às vezes, encontrar um ambiente hostil. E uma que é uma reflexão, mas que seria legal, acho que talvez você comentar, da Camila Martins, que ela trouxe, né, que essas palestras são um ponto de vista muito maneiro, porque a gente está sempre com muita pressa, né, e ver mulheres tomando atitudes independentemente da idade e tão grandiosas, que isso traz uma reflexão
e ela traz um pouco dessa comparação que a gente tenta fazer, né? Tudo para ontem, meu Deus do céu, se eu não conseguir, eu não vou conseguir, e essa pressão também, né, sobre que as mulheres sentem. Então, se você puder comentar um pouquinho do cenário de mulheres na tecnologia na Ásia, e depois esse ponto da comparação, né, e de como a gente, às vezes, sofre com isso, que é tudo para ontem, e aí a gente encerra aqui o keynote. Com relação ao cenário de tecnologia, eu diria que existe uma preocupação de ter uma inserção maior das mulheres em tecnologia na Ásia, sim. Dependendo do país, isso é mais ou menos difícil por causa da cultura. Por exemplo, no Japão, ainda é uma coisa que a gente está trabalhando muito, e é onde talvez eu esteja tendo um pouco mais de dificuldade de aumentar o número de mulheres, porque é uma coisa cultural, super cultural. Em Singapura e na Austrália já é mais fácil, assim como na China. Mas, assim, o que eu posso dizer é, tem muitas oportunidades, inclusive para posições de liderança, que variam de acordo com o país, né? Eu diria que talvez alguns países eles estão num cenário, numa maturidade, num estágio mais avançado que no Brasil, outros num estágio menos avançado. E para fazer essa reflexão, realmente a gente não pode ter pressa, né? Eu acho que a gente vive, existe uma pressão de se fazer tudo correndo, que a gente tem que ser bem sucedido de ontem para hoje, que a gente tem que ter o melhor emprego agora, mas a carreira e a vida pessoal e profissional, ela é um processo de construção, né? Talvez seja meio clichê o que eu vou falar aqui, mas é verdade, você tem que aproveitar o que vai acontecendo nesse processo de construção, né? As oportunidades que vão surgindo ao longo do caminho. Então, você tem que estar aberto, né? Você precisa estar aberta para entender onde estão essas oportunidades, porque não necessariamente elas vão bater na sua porta, aliás, 5%, 1% vai bater na tua porta. Os outros, 99%, você que vai ter que bater na porta. Mas precisa ter calma, né? E viver, né? Planejar, no sentido de planejar. O que eu acabo percebendo quando eu converso com muitas mulheres é que, assim, cheguei, agora sou gerente, e tá bom. Não tá bom, né? Vamos continuar. Não tem nada que impeça você de seguir. O maior empecilho está aqui, né? Então, remova isso, remova os empecilhos, os obstáculos da sua cabeça. Vai ser difícil? Vai. Vai ter desafio? Vai. Mas vai ter muita, muita oportunidade. Então, essa que é a minha reflexão. Fernanda, com essa reflexão, acho que não tinha um jeito melhor da gente terminar o nosso Dia de Inspira. Mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, por acordar tão cedo para estar aqui com a gente nesse dia e por inspirar a gente com a tua trajetória. Muitíssimo obrigada por tanto. E aí a gente se despede aqui. Então, bom dia para você aí em Singapura. Boa noite para vocês e, de novo, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar. Obrigada a você, Fernanda. Depois você vai ver que vai receber um monte de contato aí no LinkedIn de mulheres querendo se conectar contigo também. Obrigada, Fernanda.